Uma família destruída, 3 meninas lindas sorridentes que gostavam de dançar, correr e que foram encontradas com sacos plásticos na cabeça. O pior de tudo isso é que quem fez esse horror foi o próprio pai delas. Toda a história de tragédia começa com uma fase boa. A Whitney e o Travis pareciam certos um para o outro. Eles se conheceram online, algo comum hoje em dia, mas ainda incomum na época em que eles se encontraram. Ele era militar, ativo, ela era uma jovem comum com uma vida estável e planos simples. Mas quando o match dos dois virou namoro, a vida dela virou uma outra coisa. Porque estar ao lado de um militar nos Estados Unidos não é como namorar alguém com uma profissão comum. Significa viver em movimento. Ser deslocado a qualquer momento, mudar de estado ou até mesmo de país em questão de semanas. Soldados americanos são frequentemente realocados entre bases da OTAN espalhadas pelo mundo. Isso faz parte da profissão e quem está com eles ou vai junto ou fica para trás. A Whitney foi junto, ela largou o que ela tinha, a faculdade, amizades, a rotina, o emprego e começou uma nova vida ao lado do Travis, vivendo como esposa de militar, sempre sob ordens, horários, protocolos, vivendo em bases militares e sempre de malas prontas. Depois de um tempo nos Estados Unidos, o Travis foi enviado para a Itália. A Whitney foi com ele, lá o casal passou 2 anos, eles não tinham família por perto, não tinham uma rede de apoio, não tinham domínio do idioma local italiano, que é bem diferente do inglês. Estava ali apenas os dois e a carreira militar como centro da vida do casal. Depois disso, eles passaram mais 2 anos na Geórgia, no país Geórgia, que também fica na Europa. A passagem deles pela Geórgia foi bem curta, já que o país não faz parte da OTAN. Ele tentou entrar em 2008, mas acabou não entrando oficialmente. Mesmo assim, existiram algumas pequenas operações militares na Geórgia com militares dos Estados Unidos e o Travis fez parte de uma delas. Então, foi bem curto o período que eles ficaram lá e logo eles já voltaram para os Estados Unidos. E eles foram direto para o estado de Washington, onde finalmente decidiram criar raízes. Foi nessa fase que eles começaram a formar uma família. Para ficar ali, o Travis teria que abdicar de algumas coisas da sua carreira militar, porque senão ele poderia ser transferido novamente. E ele foi, a partir daquele momento, meio que saindo, sabe, do círculo militar. Eles tiveram 3 filhas, tá, o casal, uma depois da outra, basicamente, a Peyton, a Evelyn e a Olivia, 3 meninas lindas, muito próximas, com menos de 2 anos de diferença entre si, como eu falei, foi bem uma atrás da outra mesmo, e quem via de fora enxergava uma família sólida, perfeita. Eles eram unidos, sorridentes, muito presentes nas redes sociais, com vídeos no TikTok, fotos em família, momentos de lazer, e o Travis, ele era um pai participativo. Ele não era o estereótipo de pai ausente, muito pelo contrário, ele estava sempre ali, ele acompanhava eventos da escola, ia nas apresentações, buscava e levava as meninas nas atividades escolares, esportivas e tudo mais. Ele parecia presente, ele parecia um pai muito atencioso, só que por dentro tinha alguma coisa ali que estava começando a se desfazer dentro daquele homem. O grande ponto de virada na vida do Travis veio quando ele deixou oficialmente o serviço militar. Depois de mais de uma década em ambiente militar, onde tudo era definido para ele, horários, hierarquia, objetivos, tudo era pré-moldado, ele só precisava meio que fazer o que era dito. Depois de tanto tempo assim, ele se viu livre e completamente perdido. Ele saiu com a patente de sargento, tinha treinamento como Army Ranger, sabia sobreviver no mato por semanas, mas ele não sabia como viver em família, pagar aluguel, como manter um emprego comum, como lidar com a rotina civil. Ele tentou alguns trabalhos, incluindo até um trabalho ali dentro do sindicato de carpinteiros, só que nada deu certo, nada durava, nenhuma habilidade que ele tinha parecia se encaixar num currículo normal, e quando ele tentava um emprego normal, ele achava que ele tinha muito conhecimento para aquilo. Ele pensava assim, poxa, eu sou um Army Ranger, como que eu vou
deixar todo o meu conhecimento de lado e me dedicar aqui a, sei lá, escrever alguns textos ou imprimir alguns papéis. Para ele isso era um absurdo. Ele inclusive se queixava para Whitney sobre isso com frequência. Várias e várias vezes ele disse: poxa, eu já trabalhei, já fui ativo, né, lá na base da OTAN da Itália, já tive ali alguns serviços secretos na Geórgia, já participei de muita coisa e agora eu tô aqui basicamente sem serventia porque eu fui treinado. Então isso para ele era um ponto de ruptura, um ponto de frustração. Ele se achava muito preparado para as tarefas que ele podia fazer agora. Nenhuma habilidade que ele tinha simplesmente parecia se encaixar com qualquer emprego, sabe? E aos poucos a sensação de inutilidade foi crescendo. Foi nesse ponto que o casamento começou a ruir. O Travis passou a ter crises frequentes, insônia severa, dormindo menos de 2 horas por noite. Ele tinha suores noturnos extremos, encharcava a cama, encharcava mesmo. E a Whitney chegou a dizer que parecia que o suor dele tinha uma espécie de corante. Ela chegou a dizer que o marido soltava tinta, porque a parte onde ele dormia do colchão, que ficava ensopada, mudava de cor, ficava com uma cor amarelada, às vezes avermelhada. E isso não era sujeira, tá, gente? Porque ela fazia questão de mandar o marido tomar vários banhos por dia, que ela era meio neurótica com esse negócio de limpeza. Então isso era mesmo algum componente ali do suor dele que deixava a cama dessa cor, e ela não entendia o porquê. Algumas vezes ele acordava gritando no meio da madrugada, assustando a família toda. Ele tinha episódios de paranoia, de isolamento, estava bem complicada a situação. Algumas vezes ele chegou a dizer para Whitney que ele sentia que tinha alguém observando eles, o que demonstra que ele já tinha meio que um complexo de perseguição. Isso é muito comum, né? Pessoas que trabalham assim com esse tipo de serviço militar, coisa de inteligência e tudo mais, às vezes têm alguns traumas e desenvolvem esses transtornos de perseguição e tudo mais. Agora imagina como que não foi difícil para Whitney passar por essa fase. Ela já tinha vivido a instabilidade das mudanças geográficas e agora ela enfrentava toda a instabilidade emocional do marido. E ela tentou, viu? Ela tentou ajudar, ela tentou manter as aparências, tentou proteger as filhas, tentou enfiar o marido num tratamento psicológico, só que ele não queria, e a convivência virou um campo minado. Em 2022, o Travis acabou pedindo o divórcio. Ele disse que não se sentia mais digno daquela família, que estava quebrado, que não queria mais arrastar a Whitney junto para o abismo que ele sentia se formar ao seu redor. Isso aconteceu também porque várias vezes a Whitney, ela disse para ele: vai fazer um tratamento, procura um psicólogo, um psiquiatra, você deve ter traumas aí que precisam ser resolvidos, mas ele nunca aceitava os conselhos da esposa. E isso gerava um certo atrito entre eles. Então, para ele não ficar brigando com ela, porque ele não ia procurar a ajuda que ela recomendava, ele achou melhor pedir o divórcio e ela aceitou numa boa. Mas mesmo separada, a Whitney continuava preocupada. Afinal de contas, o relacionamento deles tinha sido um relacionamento até que bom, até que positivo. Ela não tinha muitas mágoas para falar sobre o Travis. Ela não tinha nenhum momento específico ali de ruptura, que ela guardava algum rancor ou coisa do tipo. Então ela se preocupava com ele, com a sua saúde e continuava aconselhando o homem a procurar ajuda psicológica. Ele não queria, né? Então até aí tudo bem. E aí eles firmaram um acordo parental. O Travis teria direito a visitar as filhas em finais de semana alternados. Só que ali já havia uma condição importante: 100 pernoites, e as visitas deveriam acontecer dentro do Vale de Wenatchee, a região onde todos eles moravam. Eles não podiam sair da região. Essas regras foram definidas, foram bem claras, mas como veremos logo adiante, as regras não bastaram. Quando o casamento acabou, o contato entre a Whitney e o Travis se manteve amigável. Eles não eram, assim, melhores amigos, mas conseguiam conversar. A prioridade dos dois era bem clara: as filhas, a Peyton, a Evelyn e a Olivia, que estavam crescendo, frequentavam a escola, tinham as suas atividades extracurriculares, enfim, tinham uma vida normal. E o Travis, mesmo separado, fazia questão de participar, pelo menos no começo. Ele buscava as meninas, aparecia em apresentações, brincava com elas.
era visto como um pai comprometido. O único ruído que ele tinha mesmo com a sua ex-esposa, com a Whitney, era por conta dos conselhos que ela dava para ele de buscar ajuda psicológica e de impedir as pernoites. A Whitney dizia que enquanto eles estavam casados, morando sobre o mesmo teto, ele tinha aqueles episódios, noturnos ali de insônia, acordava gritando, e ela não queria que as suas filhas ficassem expostas a isso, e por isso ela não permitia as pernoites. E isso era um problema para o Travis, ele não concordava muito com isso. Então assim, embora eles tivessem uma relação meio que de amizade, havia ali, um atrito ou outro muito por conta disso. Na cabeça do Travis, quando a sua ex-esposa falava para ele procurar aconselhamento psicológico ou ajuda psiquiátrica, ela estava dizendo que ele era louco. Só que não é isso, gente. Hoje em dia nós sabemos que existem sim muitas questões psiquiátricas que precisam ser tratadas, E a palavra louco, ela acabou se tornando uma palavra pejorativa para algo muito mais profundo. Mas o que importava mesmo é que, pelo menos, se tratando ou não se tratando, ele era um ótimo pai, todo mundo via ele dessa forma. Mas essa imagem foi desmanchando rápido demais. Depois do divórcio, Travis passou a viver de forma itinerante, sem emprego fixo, sem casa estável. Ele passou a dormir em motéis baratos, no próprio carro ou em acampamentos improvisados. Às vezes ele pedia abrigo para algum amigo, outras vezes ele estacionava o carro em áreas de mata e dormia ali mesmo. E a Whitney começou a se perguntar: é seguro deixar as minhas filhas passarem o dia com alguém que não tem nem onde dormir? E o pior, alguém que se recusava a aceitar ajuda psicológica? O Travis não queria tratamento, ele não fazia terapia, ele não tomava os remédios prescritos pela psicóloga que tratava dos ex-militares. Ele se isolava, desconfiava de tudo e mesmo assim continuava tendo acesso às crianças por força da decisão judicial. A Whitney não concordava com o seu estilo de vida, mas até aí ela não tinha muito o que fazer, Afinal, o juiz, ele tinha liberado as visitas e até então ele não tinha colocado as meninas em risco, aparentemente até aquele momento, porque a gente vai perceber que as coisas começam a degringolar. Quanto mais sem recursos, sem ter onde morar o Travis ficava, pior se tornava o seu comportamento em relação às suas filhas. Para vocês terem noção, ele chegava às vezes a dormir em algumas bases militares de favor. Ele pedia para alguns conhecidos: deixa eu ficar por aqui, e ficava lá em alguma base militar. Ou então ele dormia, gente, no meio do mato. Ele chegou a ficar morando 2 meses em uma barraca no meio do mato. E quanto mais ele se isolava, pior o seu comportamento ficava. Parece que as coisas estavam mesmo só ladeira abaixo, sabe? E aos poucos a Whitney começou a perceber alguns sinais estranhos durante as visitas, enquanto as suas filhas estavam com ele. Teve um dia, em dezembro de 2023, que a Olivia, a caçula, ligou para sua mãe desesperada, chorando, disse que o pai tinha sumido e que ela estava sozinha com a irmã num alojamento militar cercada por homens que elas não conheciam. A Peyton, a irmã mais velha, tinha saído da base para procurar o seu pai e ela acabou encontrando ele brincando com alguns cachorros bem distante já da base, sabe? Ele estava bem assim, alheio àquela situação, parece que ele estava fora de si. Inclusive nessa mesma ocasião a Olivia prendeu os dedos em um equipamento lá na base militar. E ela estava chorando, sabe? Porque machucou mesmo o dedo da garota. Foi basicamente um acidente, E não tinha ninguém ali que pudesse fazer nada, sabe? Nenhum adulto responsável, ninguém pra olhar e falar: tá errado, leva sua filha embora daqui. E se for ver, a gente nem pode culpar as pessoas dessa base, porque as pessoas dessa base militar estavam apenas dando abrigo para ele, Falaram: olha, pode dormir aí e tudo mais. Ele levou as filhas para lá, o que já não é tão correto assim, mas no mínimo ele deveria ter cuidado delas, afinal ele era o responsável, sabe? Não adianta ele querer também esperar que ele levasse as filhas para a base militar e o pessoal que estava trabalhando fosse ficar o tempo todo de olho nas meninas. Quem tinha que cuidar delas era ele. E no momento do acidente, só estava ele lá. E ele parecia basicamente uma pessoa alheia à situação, que não viu, que não prestou atenção, que deixou tudo acontecer e a menina acabou ali, com um machucado. Depois desse acidente, o pessoal dessa base não quis mais que o Travis fosse para lá.
E aí ele passou a dormir no carro ou em uma barraca armada no meio do mato. E o tempo passou, ele foi vivendo desse jeito e em julho de 2024 aconteceu algo inesperado. O Travis apareceu de surpresa na casa da sua ex-mulher e ele pediu para dormir no porão com as meninas. Ele estava sem lugar para ficar e dizia que não queria perder o fim de semana com as filhas. E como ele não tinha para onde levá-las, ele queria poder ficar no porão com elas. A Whitney ficou com dó, ela acabou aceitando, ele dormiu lá, mas o constrangimento era óbvio, né? Teve outras vezes também que o Travis apareceu atrasado para buscar as meninas. Cada vez que ele ia buscar, ele levava para um lugar diferente, sempre para casa de outra pessoa. Afinal de contas, ele não tinha casa. E a Whitney, ela não concordava com isso, mas ela não tinha muito o que fazer porque existia uma decisão judicial que permitia que o pai pudesse passar um tempo com as filhas. Então ele acabava levando para onde ele podia. Tiveram outras vezes também que ele chegou lá de carona porque ele estava sem carro. E quem deu a carona foi uma pessoa totalmente desconhecida, ninguém sabia quem era. Mas mais uma vez a Whitney não podia fazer nada porque tinha decisão judicial. Cansada de tudo isso, em setembro de 2024, a Whitney foi para a justiça. Ela pediu uma revisão dessa questão da guarda e os dois foram convocados para uma audiência. A Whitney foi com a sua advogada, o Travis foi sozinho, representando a si mesmo. Ela pediu a suspensão temporária das visitas e ela tinha, muita coisa documentada. Por isso ela pediu também uma avaliação psiquiátrica urgente, dizendo que o seu ex-marido não estava apto a ficar com as crianças no período que tinha sido estipulado anteriormente. Ela pediu também a proibição de acampamentos ou pernoites improvisados. Isso já constava no acordo inicial, mas continuava acontecendo. E ela também pediu que as crianças fossem mantidas longe de alojamentos militares. Tudo com base em episódios reais, documentados, com prints, áudios, registros e até relatos das próprias filhas. O Travis, por outro lado, queria ampliar o tempo com as meninas. Ele alegou que era injusto ficar com elas só nos finais de semana. Mas ele cometeu um erro processual, não apresentou os documentos no prazo e nem notificou a ex-mulher legalmente. Por conta disso, o juiz não analisou o pedido dele, analisou apenas o pedido da Whitney e o juiz decidiu manter o plano parental com pequenas alterações e muito pequenas mesmo, porque ele reforçou a proibição oficial de pernoites e reforçou também a determinação de que as visitas só poderiam acontecer no Vale de Wenatchee. E a única mudança, sim, foi que ele fez uma recomendação que não era obrigatória para que o Travis fizesse avaliação psicológica periódica. Na prática, sendo bem sincero, parece que nada mudou de verdade, sabe? E o juiz não analisou como deveria, porque parando para pensar no histórico do Travis, era algo para se ver melhor, para ter mais modificações, sabe? Só que eu acho que se leva muito em conta nesses casos a questão do cara ter servido aos Estados Unidos. Ele era um ex-militar, ele serviu ao seu país. Então eu acho que judicialmente isso é levado muito em conta. Mesmo com essas poucas alterações que tiveram, o Travis se recusou a assinar qualquer documento. Mesmo assim, o juiz deixou claro que essa decisão é legalmente válida com ou sem a assinatura dele. A Whitney saiu da audiência completamente frustrada. Ela sabia que ele não faria os exames, sabia que não respeitaria as regras, sabia que estava sozinha nessa luta. Mas o que ela não sabia é que aquele encontro no tribunal seria a última chance que o sistema teve de evitar uma tragédia. Agora pula para 2025 e na sexta-feira, dia 30 de maio de 2025, às 5 horas da tarde, a Whitney abriu a porta da sua casa e viu o Travis esperando com o carro ligado. Era o dia de visita, permitido por ordem judicial. O combinado era claro, ele buscaria as filhas às 17 horas e devolveria às 20 horas. 3 horas de visita. As meninas saíram sorrindo, não levaram mochilas nem roupas extras. Era um passeio curto, elas voltariam antes do jantar. A Whitney viu o carro se afastar sem saber que aquele seria o último contato que ela teria com as suas filhas. Às 8h10 da noite, o Travis ainda não havia voltado. A Whitney ligou, mas o telefone dele caía direto na caixa postal.
Ela tentou manter a calma, pensou que o celular poderia ter descarregado, ou que ele não estava perto do telefone, que alguma coisa desse tipo tivesse acontecido. Talvez ele tivesse parado para lanchar com as meninas, talvez tivesse perdido a noção do tempo, mas algo nela gritava: emergência, tinha alguma coisa errada. Ela ligou várias vezes, nenhuma chamada foi completada e às 9 horas da noite, a Whitney, já surtando, foi até a delegacia de Wenatchee e registrou o desaparecimento das filhas, ou pelo menos tentou registrar. Ela informou que o Travis não havia retornado no horário determinado e contou todo o seu histórico. Ele estava sem residência fixa, tinha alguns problemas comportamentais, tinha histórico de colapsos mentais, não havia cumprido as exigências do juiz, estava tudo errado com ele. Haviam muitos sinais de que algo não estava bem. Mesmo assim, nenhum alerta Amber foi emitido. A justificativa oficial dizia que, como Travis possuía autorização legal para buscar as filhas, o caso não se enquadrava como sequestro ou desaparecimento. Só que aí entra aquele ponto que eu falei para vocês, que eu acredito muito, de que por ser militar ele tinha sim ali, né, meio que uma costa quente. As pessoas falavam: imagina, ele é ex-militar, não tem nada de errado, vamos dar uma apaziguada aqui, vamos passar um paninho. E muito por conta disso, e também porque não haviam provas imediatas de uma ameaça física, as autoridades entenderam que não havia risco iminente. Na teoria, era só um pai atrasado querendo ficar mais tempo com as filhas. Na prática, o pior estava acontecendo bem naquele momento. No sábado, dia 31 de maio, ficou claro que algo grave havia acontecido. As meninas não compareceram a uma corrida escolar de 5 quilômetros, um evento que elas estavam ansiosas para participar e que já estava programado há muito tempo. Elas tinham treinado, falavam disso todos os dias, elas nunca faltariam por vontade própria para aquele evento. A Whitney avisou a escola, os familiares, amigos, e ninguém sabia de nada, ninguém tinha visto as meninas, e as buscas começaram. A polícia local verificou motéis, campings, áreas de floresta, trilhas e estacionamentos. O Travis costumava acampar com as filhas, mesmo sem autorização. Gente, desculpa, fomos interrompidos aqui por um ataque de fofura no meio de um caso tão horrível. Só um minutinho. Bom, como eu ia dizendo, o Travis ele costumava acampar com as filhas mesmo sem autorização. Ele não tinha uma residência fixa, então não tinha um lugar assim que as autoridades poderiam procurar. E eu acho que isso já é um ponto para não ter liberado as visitas, porque se ele não tinha um lugar fixo para levar essas crianças, como que eu vou liberar as visitas para esse pai? Talvez tenha faltado aí um pouquinho de bom senso do juiz ao analisar o caso quando ele liberou as visitas. Enfim, todos os lugares onde procuraram não encontraram. 3 dias depois do sumiço das meninas, um policial que fazia ronda de moto acabou cruzando com uma caminhonete branca parada perto de uma área de camping em Rock Island. Era uma GMC Sierra, a mesma caminhonete que o Travis usou quando pegou as filhas. Por fora, nada parecia fora do normal, até que eles chegaram mais perto e dentro da caminhonete eles perceberam que tinha cobertores, assentos infantis, comida e a carteira dele estava lá junto com o celular. Mas com certeza o que mais chamou a atenção foi a parte de trás do veículo, que tinha 2 marcas de mão em algo que parecia sangue, como se tivesse, sabe, com a mão suja desse líquido colocado no carro. Isso ligou um alerta vermelho nas autoridades que já estavam ali no local. E a poucos metros da caminhonete, descendo um barranco, os investigadores encontraram uma cena que ninguém esperava. Os corpos da Peyton, da Evelyn e da Olivia estavam ali lado a lado, ainda com as mesmas roupinhas que elas usavam na sexta-feira. Os pulsos das 3 estavam amarrados e sobre a cabeça delas havia alguns sacos plásticos. A causa do óbito foi confirmada ali mesmo: asfixia, um sufocamento que tirou a vida das 3. Um pouco mais adiante, havia sinais claros de que alguém tinha passado um tempo ali. Uma barraca simples, um cooler com comida e bebida e uma fogueira que tinha sido apagada há pouco tempo. As autoridades descobriram que o Travis havia estado naquele local na noite anterior ao crime, havia registro disso. E ele foi sozinho, deu uma olhada na região e voltou para a cidade. No dia seguinte,
ele levou as filhas até lá, ou seja, ele planejou tudo, nada foi por impulso. Ele foi anteriormente para ver como era, para ver se dava para executar o plano ali. E depois de sentir bem o terreno, ele resolveu que era o lugar perfeito para colocar um fim na vida das filhas. Com a confirmação do que aconteceu, a justiça não pensou duas vezes. Foi emitido um mandado de prisão contra o Travis Decker. Haviam acusações pesadas. 3 por tirar a vida das meninas, 3 por sequestro e logo depois ele também passou a ser considerado foragido federal. Vários órgãos entraram na investigação, inclusive o FBI. Até porque esse não é um caso comum. O Travis é ex-militar, um homem com um histórico de comportamento instável e, o pior, com treinamento avançado. Ele já foi Army Ranger, sabe como ninguém se esconder, caçar, montar abrigo, viver no limite. E o mais assustador, ele consegue sobreviver por meses longe da civilização, no meio de mata fechada. Como eu disse antes para vocês, teve uma vez que a própria família dele confirmou que ele ficou 2 meses morando no meio da floresta só com uma mochila, um mapa e alguns mantimentos. Agora, esse mesmo conhecimento que ele tem está sendo usado para despistar a polícia e por isso a busca virou uma verdadeira caçada. O governo estadual liberou o uso de helicópteros e drones, trechos inteiros da Pacific Crest Trail, uma trilha imensa que corta os Estados Unidos de ponta a ponta, foi bloqueado. Tudo isso para tentar impedir que o Travis atravesse a fronteira e desapareça de vez, a fronteira ali para o Canadá, né? E o mais assustador de tudo isso é que ainda existe a chance real dele nunca ser capturado, porque como a gente já sabe, o cara é treinado. Ele sabe exatamente como desaparecer sem deixar rastro. E o maior problema nisso não é só ele escapar da justiça, é que se ele nunca for capturado, nem a Whitney, nem ninguém vai ter uma resposta. A gente nunca vai saber o que passou pela cabeça dele naquele dia. Por que que ele fez isso? O que foi que levou um pai a tirar a vida de 3 filhas que mais o amavam no mundo? Agora, sendo bem sincero com vocês, essa parte me toca muito, porque eu já vi outros casos, eu já trouxe outros casos parecidos aqui no canal. Pais que serviram nas Forças Armadas, na inteligência, que viram muita coisa, que carregavam traumas profundos e que de uma hora para outra surtaram e fizeram algo irreversível. Eu não tô dizendo que isso justifica nada, tá? Nem de longe. Mas é um padrão que a gente começa a perceber. Depois de certas missões, muitas vezes esses homens voltam com a cabeça completamente fragmentada. É difícil retornar para uma vida normal depois de viver o caos dessas ações militares. Inclusive tem uma série na Prime Video que fala exatamente sobre isso. Chama Homecoming, a protagonista é a Julia Roberts, que interpreta a Heidi, uma psicóloga que trabalha num centro de apoio para veteranos com transtorno de estresse pós-traumático. A série ela tem um clima meio de suspense, meio de ficção científica, eu gostei bastante. Ela mostra com muita sensibilidade o que acontece dentro da cabeça de quem passou por experiências extremas, mas ao mesmo tempo ela tem ali o suspense, tem um pouco da ficção. É uma série que divide opiniões, tá? Muitos amam e outros odeiam. E eu acho que isso se deve ao fato de ser uma série que precisa de atenção para entender. Sabe aquela série que no final nada era o que realmente parecia ser? É bem isso, e eu particularmente amei, então fica aqui a indicação. Quando eu assisti Homecoming, estava disponível só na Prime Video, mas às vezes você pode achar em outro streaming também. Com toda certeza, quem mais sofreu nesse caso foi a Whitney. Ela cumpriu seu papel como uma boa mãe. Após 10 minutos de atraso do retorno das suas filhas, ela já estava surtando, preocupada e no mesmo dia foi até a delegacia para denunciar o que tinha ocorrido. Infelizmente, as autoridades não quiseram registrar a queixa e não moveram um dedo para ajudar aquela mãe desesperada a encontrar as suas filhas. Hoje sabemos que o óbito das irmãs aconteceu em algum momento entre as 6 horas da tarde e as 9 da noite, ou seja, existe uma chance real de que se as autoridades tivessem escutado a Whitney, procurado por suas filhas e encontrado, elas ainda estivessem vivas. Infelizmente não foi isso que aconteceu e para Whitney só sobrou a dor e o gosto amargo da possível injustiça, caso seu ex-marido não seja capturado. Para mim esse caso é desesperador e eu não consigo imaginar a dor de uma mãe ao perder basicamente
todos os seus filhos de uma vez só, ainda mais nessas circunstâncias, onde o próprio ex-marido fez isso, sabe? O pai das crianças. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim aqui embaixo nos comentários o que você acha disso tudo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Se você já assistiu a série que eu indiquei aqui hoje, ou vai assistir Homecoming, depois me conta nos comentários o que você achou da série, se você já assistiu, ou volta aqui depois de assistir e me fala qual que foi a sua opinião. Mas é isso, gente. Grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.